Bom, galera, vamos agora dar continuidade à nossa aula de encéfalo e a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a estrutura que tem um pouco mais de relevância clínica, né, nesse diencéfalo, que é o tálamo. E a gente vai frisar aqui as conexões que esse tálamo faz e com isso entender melhor suas funções e começar a digerir a vascularização desse tálamo, que não é tão simples quanto a vascularização de outras estruturas. É um pouquinho mais complexa, deriva aí da circulação posterior, tá? Mas a gente vai começar a entender. Espero que a aula ajude vocês. Então, a ideia é que vocês conheçam as funções do tálamo através de sua conectividade, né, e aprendam sobre a vascularização e as principais clínicas que o paciente pode apresentar quando tem lesões no tálamo. A gente viu na última aula a anatomia macroscópica desse tálamo, e a gente viu que são duas estruturas ovoides, que tem uma lâmina medular externa, que eu frisei aqui com a espessura maior, e uma lâmina medular interna, que separa o tálamo e delimita um grupo anterior, um grupo medial. Aqui atrás a gente tem a região posterior, né, com a região do pulvinar e corpos geniculados, e uma região lateral que é cheia de núcleos, que a gente vai conversar mais à frente. A gente sabe que os dois ovoides talâmicos são separados pelo terceiro ventrículo, né, aqui no meio. Esses tálamos se comunicam através da aderência intertalâmica e que esse tálamo se relaciona na sua parte lateral com as cápsulas internas e que lateralmente a essas cápsulas a gente tem os núcleos da base, tá? E aí fica representado mais a parte do globo pálido interno, que é mais próxima do tálamo. E a gente viu que, numa visão um pouquinho mais esquematizada, mais anatômica, o tálamo se comporta dessa forma, né? Que ele tem uma parte anterior, uma parte posterior, uma parte dorsal aqui em cima e uma parte ventral aqui embaixo. E aqui está a representação dessa lâmina medular interna que eu falei que separou em núcleo anterior, núcleo medial de rosa, núcleo ou grupo posterior com os corpos geniculados, medial e lateral, e o grupo lateral com os núcleos laterais, que são vários. Então, anterior de verde, posterior de lilás, roxo, um grupo medial de rosa, um grupo lateral de azul e um grupo mediano bem aqui dentro da lâmina medular interna. E vamos começar então falando do grupo anterior, delimitado ali de verde. A gente tem essa imagem em verde, a gente vê que esses núcleos anteriores do tálamo recebem informação dos corpos mamilares pelo feixe ou trato mamilo-talâmico, tá? Então, corpos mamilares, aquelas estruturas do hipotálamo, se comunicam com o tálamo pelo feixe mamilo-talâmico nos núcleos anteriores. Esse núcleo anterior tem uma série de conexões recíprocas com o giro do cíngulo, tá? E a gente vê que dessa forma, né, o núcleo anterior do tálamo faz parte do circuito de Papez, ou de Papez, ou como você quiser pronunciar o nome. E com isso tem relação com a memória. Além desse grupo, a gente pode falar um pouquinho aqui do que está representado aqui nessa imagem como o núcleo centro-mediano. A gente vai ver mais à frente, isso faz parte aí dos núcleos medianos, que a função deles ainda é bem polêmica, e que nessa imagem ele colocou uma correlação aí com formação reticular, com cerebelo e com núcleos da base. O que o Machado traz é que ele tem um pouco mais de conexão mesmo com a formação reticular, mas a função dele é muito debatida e por isso a gente não vai cobrar tanto. Eu vou pôr aqui só um resumo mais à frente, mas frisa principalmente o que a gente discutiu sobre o grupo anterior nesse momento. O grupo mediano ainda tem uma função debatida. Do grupo lateral, que eu falei que tem vários núcleos, a gente tem 4 principais que vocês têm que pegar. Tá? Um núcleo ventral, porque ele está embaixo. Né? Ventral, porque ele está aqui nessa parte de baixo e não aqui em cima. Ventral anterior, que tem conexão com os núcleos da base. E por isso está relacionado com motricidade, planejamento e execução motora. Tá? E logo atrás dele a gente tem o núcleo ventral, que está aqui embaixo, lateral, de cerebelo. Ele tem conexão com o cerebelo e com núcleos da base. Tá? Também tem função motora, tá associado com motricidade. E mais atrás, a gente consegue ver o núcleo ventral, póstero, porque ele está aqui atrás no tálamo, lateral e medial. Esses dois estão relacionados com sensibilidade. Tá? O lateral
recebe fibra do leminisco medial e do trato espinotalâmico. Então, o núcleo ventral posterolateral está relacionado com a sensibilidade de tronco e membros. Membros, em inglês, é limbs. Então, ventral posterolateral de limbs, sensibilidade dos membros e do tronco. E o ventral posteromedial está relacionado com o leminisco trigeminal, ou seja, relacionado com a sensibilidade da face. E aí, para ajudar vocês também a gravar o M de mask, né? Máscara, face, para poder dar uma ajuda aí. E os núcleos restantes são os núcleos dorsais mediais, que têm conexão, tá, com principalmente hipotálamo e lobo frontal, mais especificamente pré-frontal, estando associado aí a controle de emoção, tá, e também com as amígdalas, né? Então está relacionado mais com a parte de funções límbicas e controle visceral. E a parte posterior, que a gente conversou, tem pulvinar e corpos viniculados mediais e laterais, estão relacionados mais a sensibilidades especiais. Né? O corpo geniculado medial de música relacionado com a audição, aqui se conectando com o córtex auditivo, e o corpo geniculado lateral de luz, de lente, mais relacionado com visão, tá? Aqui no córtex visual primário. O pulvinar tem relação com sensibilidade, mas essa função ainda é muito debatida, é muito questionada, qual é essa função de forma precisa, mais exata. A gente sabe que tem relação também, principalmente o pulvinar esquerdo, com a questão de uma afasia subcortical, então o paciente pode ter alterações de linguagem por lesão no pulvinar, e do lado direito, o pulvinar direito está relacionado a questões atencionais, tal qual o córtex parietal direito. Então, lesões do pulvinar direito estão associadas aí a quadros de negligência de predomínio sensitivo. Tá? Já esses núcleos dorsais, eles têm menos correlação clínica, né, são menos discutidos, a gente não vai frisar aqui na nossa discussão. Então, vamos só resumir tudo isso que a gente viu nessas imagens. Né? A gente tem os grupos anterior, posterior, mediano, medial e lateral. O grupo anterior, de verde, se relacionava com o circuito de Papez, ele recebia fibras dos corpos mamilares pelo fascículo mamilo-talâmico e seguia para o giro do símbolo, né? Estando aí relacionado com a memória, circuito de memória. O grupo posterior, que tinha o pulvinar, o corpo geniculado medial, o corpo geniculado lateral, estava relacionado a funções sensoriais especiais, visão e audição, principalmente. E o pulvinar talvez tenha uma relação aí com linguagem do lado esquerdo e com questões atencionais, por exemplo, a negligência do lado direito, né, de predomínio sensitivo. O grupo mediano, que era aquele grupo de rosa, tinha muita conexão com o hipotálamo e com o lobo frontal, pré-frontal ali, mais relacionado a funções viscerais e a questões de funções do sistema límbico. O grupo medial, ele tem principalmente aí os núcleos dorso medial e os núcleos intralaminares, né, que estão relacionados com funções executivas, porque tem aquela conexão também lá com a região pré-frontal, e como tem conexão com a formação reticular, tem funções sobre o nível de consciência, né, e sobre uma sensibilidade dolorosa inespecífica, certo? Enquanto o grupo lateral, que tinha um monte de núcleo, né, tinha conexões com núcleos da base, aí os núcleos ventrais anterior e ventral lateral, com o cerebelo, o núcleo ventral lateral, e recebiam pelos núcleos ventral póstero-medial e póstero-lateral as funções sensitivas do corpo e da face. O póstero-lateral de limbs, do tronco e membros, e o ventral póstero-medial de máscara do rosto. Né? E mandavam fibras aí para o lobo parietal para essas funções sensoriais. Então, o grupo lateral tem mais relação com o controle motor e com sensibilidades. Tá? E aí, de novo, vamos resumir, vamos ver um mapa aqui para vocês tentarem fixar melhor. O grupo anterior faz parte do circuito de Papez relacionado com memória. Grupo mediano,
né, que fica ali na lâmina medular interna, muitas conexões com o hipotálamo, principalmente funções viscerais. Grupo posterior, pulvinar, corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. Funções sensoriais especiais. Tá? Corpo geniculado medial, relacionado com música, audição. Corpo geniculado lateral, lembrar de lente, de luz, função visual. Tá? E o pulvinar esquerdo, relacionado a afasias subcorticais de predomínio sensitivo, e direito, relacionados à negligência de prejuízo de funções aí mais sensoriais. O grupo medial, aquele grupo de rosa com conexão com o lóbulo pré-frontal, né? Tem os núcleos dorsomediais, que recebem fibras das amígdalas e conectam com a circuitaria pré-frontal, e por isso tem relação com funções, né? E os núcleos intralaminares também, que tem como destaque os núcleos centromedianos, conectados com a formação reticular, com o SARA. Então tem relação com a percepção sensorial vaga e com o nível de consciência. Por último, o grupo lateral, que tem um monte de núcleo. O ventral anterior, que se conecta com os núcleos da base, que faz planejamento e execução motor. O núcleo ventral lateral, que se conecta com núcleos da base e cerebelo, e por isso está relacionado com a motricidade. O núcleo ventral posterolateral está relacionado com os leminíscos medial e espinhal e é responsável pela sensibilidade de tronco e membros. A dica, PPL de Linz. Um núcleo ventral posteromedial relacionado com a sensibilidade trigeminal. Tá? Então, relacionado com a sensibilidade da face. A dica, MESC, máscara, face. E existe ainda um grupo lateral, que está descrito no Machado, que é o núcleo reticular, que tem conexão importante com a formação reticular e, portanto, também tem papel importante no regulamento, né, do nível de consciência. E aí, a gente vai agora entrar na irrigação do tálamo. Eu quero lembrar para vocês que o tálamo está acima do mesencéfalo, certo? E que, por isso, como a artéria basilar ela se bifurca a nível de mesencéfalo baixo em cerebrais posteriores, todos os ramos que vão irrigar o tálamo precisam sair em direção superior. Vou mostrar aqui nas outras imagens. Ó, a relação aqui do mesencéfalo com os tálamos. Tá? Então, aqui, nível de mesencéfalo, lá para cima que vai estar o tálamo. Então, a basilar, a comunicante posterior e a cerebral posterior vão precisar mandar ramos para cima. A gente consegue ver isso na imagem de ressonância. Tá? Essa imagem aqui do mesencéfalo de rosa-choque, enfim, está justamente aqui do lado, sendo encoberta por essa visão lilás aqui, que é o tálamo, certo? Então, o vaso precisa sair da basilar para cima, para irrigar o mesencéfalo. E aí, quando se trata de vascularização talâmica, existe variação do nome das artérias na literatura, tá? Eu vou passar que a gente vai cobrar mais para frente, que é mais conceituado, tá? Que a gente divide em 4. A gente divide o tálamo em 4 partes para a gente falar de irrigação. Uma parte medial, uma parte anterior, uma parte lateral e uma parte posterior. Tá? E basicamente segue aí a ordem dos núcleos, a parte mediana que a gente tirou, então, que está ali na lâmina medular interna e vai ser irrigada aí pela confluência desses 4 vasos. Tá? A região medial, ela é irrigada pelo segmento P1 da artéria cerebral posterior. Tá? Então, a gente tem a basilar, que dá a cerebral posterior, e a cerebral posterior é dividida em P1 e P2, pela comunicante posterior, que sai aqui no polígono de Willis para ir lá para frente para se encontrar com a artéria carótida interna. Então, artéria basilar aqui, P1, P2, comunicante posterior. De cada um desses vão sair ramos para cima, para irrigar o tálamo. Da parte medial, vai sair o ramo de P1, que é mais medial, a cerebral posterior, que dá a artéria paramediana. Como a comunicante posterior vai mais para frente, vai mais para a parte anterior, ela vai irrigar a parte anterior do tálamo. E ela irriga através desse raminho chamado artéria polar. E aí, as duas últimas, né, vão para a parte mais lateral, que é da parte P2, né, do segmento P2 da artéria cerebral posterior, e a gente consegue gravar porque está no nome da artéria já. Quem irriga a parte posterior do tálamo
tem posterior no nome, que é a artéria coroidal posterior, tá? Essa grande aqui. E a outra irriga a parte lateral, que é a artéria tálamo-geniculada. Vou mostrar uma outra imagem, tá? Essa outra imagem tem até uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, certo? Vamos olhar primeiro essa imagem aqui da esquerda. Essa imagem da direita, ela meio que é um pouco complicada de entender, porque ela corta o mesencéfalo e meio que vira, né, a imagem assim, para que a gente possa entender. Ela pega o polígono de cima e aí ela bota o corpo mamilar aqui, ela fica meio virada, acaba ficando confuso. Tá? Então vamos olhar para a imagem da esquerda, e eu vou só falar da imagem da direita depois para mostrar a relação do polígono de Willis. A gente está olhando aqui na imagem da esquerda para os tálamos que estão transparentes, duas regiões ovoides. A gente está vendo aqui no meio a artéria basilar bifurcando nas cerebrais posteriores. A gente tem um segmento P1 separado em P2 depois pela comunicante posterior, que vai lá para frente para se comunicar com a artéria carótida interna. Como o P1 é mais medial, ele irriga a parte medial do tálamo, pela artéria paramediana. Como a comunicante anterior vai lá para a parte anterior, vai lá para frente, irriga a parte anterior do tálamo pela artéria polar. E aí, P2 tem dois ramozinhos. O que irriga a parte posterior tem posterior no nome, artéria coroidea posterior. E o que irriga a parte lateral é a tálamo geniculada. Essa imagem, ela tem uma curiosidade, uma variação anatômica, que é a irrigação bilateral por uma única artéria. Quando isso acontece, a artéria paramediana recebe o nome de artéria de Percheron. Aprendam esse nome, porque ele vai ser muito cobrado ao longo do ano, ao longo dos estudos de neurologia de vocês, e que tem relevância clínica por conta de uma síndrome que a gente vai ver mais à frente. Na imagem da direita, eu só queria mostrar para vocês como funciona essa anatomia. A gente tem aqui atrás, ó, ao redor do mesencéfalo, a circulação posterior, e aqui para frente a gente tem a imagem da circulação anterior sendo ligada pela comunicante posterior. Então, nós temos aqui basilar, cerebral posterior, segmento P1, comunicante posterior indo lá para frente, e segmento P2 depois da comunicante posterior. A gente vê que tem vários ramozinhos mediais, esses ramozinhos mediais recebem o nome de paramedianos. A gente vê que tem dois ramozinhos laterais aqui em P2, né, coroidea posterior e tálamo geniculada. E a gente vê que um desses ramozinhos aqui que sai da comunicante posterior é a artéria polar, que vai irrigar a parte anterior do tálamo. Era só isso que eu queria que vocês vissem com essa imagem. E aí, eu volto com mais uma imagem do tálamo para a gente fixar isso aí, porque não é tão simples. A gente tem aqui o tálamo direito, sendo observado de cima. A gente tem a circulação posterior aqui representada por P1 e P2. A gente tem a circulação anterior aqui representada por carótida interna, cerebral anterior aqui, perdão, e cerebral média saindo para a lateral. A circulação posterior e anterior são comunicadas pela comunicante posterior. E aí a gente divide o tálamo em 4 partes. Uma parte medial, que é irrigada pela parte mais medial, que é P1, pela artéria paramediana. Uma parte anterior, que é irrigada pela parte mais anterior, que é a comunicante posterior, que manda a artéria polar. E P2, que tem 2 artérias, uma que vai irrigar a parte posterior, e por isso tem posterior no nome, a artéria coroidea posterior. Uma outra, que irriga a parte lateral, que é a artéria tálamo genicular. Tá bom? E aí a gente tem várias representações disso, certo? A gente consegue ver aqui, ó, P1 mandando um ramo medial, ou seja, paramediano, comunicante posterior mandando um ramo para irrigar a parte anterior, ou seja, a artéria polar, P2 mandando 2 ramos, um para irrigar a posterior, coroidea posterior, e um para irrigar a parte lateral, tálamo genicular. E a mesma imagem desse lado. Tá? P1 mandando uma artéria medial para irrigar aqui o tálamo esquerdo, a artéria comunicante posterior mandando um ramo polar para irrigar a parte anterior, e P2, né, mandando 2 ramos, um para irrigar a parte lateral, tálamo geniculado, e outro que tem posterior no nome, irriga a parte posterior, que é a artéria coroidea posterior. E tem várias imagens parecidas com essa, que vão trazer nomes diferentes. Gravem como eu estou passando na aula, porque é a nomenclatura mais consagrada, é a nomenclatura que a gente vai cobrar. E aqui é um resumo em mapa, né, dessa vascularização.
4 partes, 4 segmentos de artérias e 4 artérias irrigando cada uma delas. Medial, paramediano. Lateral, tálamo geniculado. Anterior, polar. Posterior, coroideia posterior. Mais uma demonstração, né, mais um exemplo aqui. Esse aqui é o tálamo direito, essa é a região medial, irrigada pela artéria que ele chamou aqui de paramediano, como a gente chama. Aqui é a região posterior, com pulvinar, né? E aí a irrigação aqui, ele está falando, está dando um nome de... Não, perdão. Deixa eu tentar... É isso mesmo, pulvinar sendo irrigado pela coroideia posterior, tá? Essa imagem aqui é porque ela ficou numa escala diferente, ficou muito fininho. Então, pulvinar, coroideia posterior. Ele chama aqui, na região pontilhada lateral, de inferolateral, que a gente chamou de tálamo geniculado. E a região anterior, ele chamou de tuberotalâmica, que a gente chama de artéria polar, certo? Que é essa imagenzinha aqui, meio pontilhada, mais fina do que a lateral. Tá? Então, ó, tálamo, do lado esquerdo, parte posterior, parte anterior, parte medial, parte lateral. Artéria polar, artéria paramediana, coroideia posterior, tálamo geniculado. Aqui é cápsula interna. E aqui a gente já tem núcleos da base, enquanto aqui seria o terceiro ventrículo. Tá? Mais um exemplo de que as artérias recebem nomes diferentes. Tá? Não gravem todos os nomes diferentes, gravem os que a gente passou, que eu passei nessa aula para vocês. E essa aqui é uma representação, né, clínica, prática, das lesões da vascularização do tálamo. A gente consegue ver o tálamo aqui, tálamo direito, tálamo esquerdo. A gente vê que tem uma preservação da parte posterior, lateral e anterior. Pegou bem a parte lateral do tálamo, isso é um infarto de artéria tálamo geniculada. Tá? Pega um pouco de cápsula interna e um pouco aí de núcleos laterais do tálamo. Já essa aqui é uma imagem de ressonância, né, que pega a porção medial dos dois tálamos. É bem provável que você tenha infarto de dois ramos perfurantes ao mesmo tempo, né? Então, provavelmente essa foi uma artéria de Percheron, aquela variação anatômica que eu falei, que tem um vaso perfurante que irriga os dois lados. Outras causas de lesão do tálamo, que não vasculares, são doença priônica, né? A doença de Creutzfeldt-Jakob, que pega o pulvinar bilateral e pega núcleos da base. Aqui ele pegou o estriado, por exemplo. Aqui a gente vai ver em outra aula, aula de núcleos da base. Mas eu quero que vocês frisem que lesão de pulvinar bilateral tem que lembrar de doença priônica. Outra doença que pode pegar o tálamo é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, e aí tem um tropismo, né, uma predileção pelos núcleos mediais, dorso-mediais. Tá? Outros sítios que pega são os corpos umbilares, né, a substância isenta periaquedutal. E, clinicamente, eu quero que vocês lembrem de duas síndromes tálamicas. A gente viu que o tálamo tem muita conexão, e que a gente acaba chamando ele de coringa, porque ele pode virtualmente apresentar qualquer quadro clínico neurológico, né? Acaba sendo um diferencial sempre quando a gente está pensando em diagnóstico topográfico. Mas tem dois quadros que chamam a atenção para tal. Um deles é a síndrome de Dejerine-Roussy, né, que é caracterizada por uma dor central, por lesões talâmicas, e que classicamente era descrito nos AVCs talâmicos, principalmente da artéria tálamo geniculada. E a outra é a síndrome de astasia-abasia talâmica, que é uma incapacidade total de manter a ortostase e de ter controle de tronco. O paciente não consegue ficar de pé por conta de lesões ali na região mais ventral anterior, ventral lateral do tálamo. Tá? Com isso, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor essa anatomia complexa do tálamo, né, essa vascularização mais difícil, e que com isso vocês comecem a ter uma maturidade maior para fazer o diagnóstico topográfico nessa região. Até a próxima aula.